Olá, Tânia aqui. Eu sou psiquiatra, psicoterapeuta, estudiosa da lei da atração e eu tenho uma mensagem muito especial para você hoje. Eu quero que você saiba que você pode ter, ser ou viver qualquer coisa que você queira. O que você quer está ao seu alcance. Tem pessoas no mundo que estudaram o que faz a gente ter sucesso, a gente ter acesso às coisas que a gente deseja, tanto na área da psicologia quanto na lei da atração. Foi muito estudado, tem gente pesquisando sobre isso, tem gente colocando à prova. E a gente sabe um caminho, a gente sabe o que precisa ser feito para que o cérebro funcione melhor, para que a gente tenha ideias melhores, para que a gente enxergue mais oportunidades, oportunidades de trabalho, oportunidades de abrir uma empresa nova, ou qual caminho traçar para a sua empresa ter sucesso. O nosso cérebro funciona de um jeito diferente, dependendo do que a gente tem pensado, dependente de quais emoções a gente tem ativado dentro da gente. Então, se você sabe a importância das emoções, você precisa começar a trabalhar para melhorar as suas emoções. Eu explico muito disso aqui no canal, o quanto as emoções são importantes para você conquistar o que você quer. Pensa só, quando você está triste, deprimido, para baixo, desanimado, você tem alguma ideia legal? Ou só passa pela sua cabeça ideias ruins, pensamentos ruins, lembranças de coisas ruins que aconteceram, do que fizeram de injustiça com você, de coisas que deram errado, do quanto você não está conseguindo o que você quer? E você fica ainda mais desanimado. É assim que funciona. Tanto a lei da atração explica isso, o Abraham fala muito isso. Eu explico quem é o Abraham em outro áudio aqui no canal. Mas o Abraham fala que os pensamentos de um certo tipo atraem mais pensamentos do mesmo tipo. E sendo isso ou não, sendo a questão de você atrair mais pensamentos do mesmo tipo, o que a gente sabe é que a mente funciona assim mesmo. Se você for estudar o que diversos neuropsicólogos falam e descrevem, quando a gente está numa certa faixa de emoção, a gente só tem acesso a pensamentos compatíveis com aquela faixa de emoção. Então, quando você já está alegre, agora fica fácil de você lembrar as coisas que dão certo para você, o quanto as pessoas te ajudam, o quanto a sua vida corre bem. Mas quando você está desanimado ou quando você está ansioso, vai vir mais pensamentos de preocupação na sua cabeça. É assim que funciona. Então não quer dizer que seja isso que está acontecendo na sua vida, que realmente, por exemplo, está tudo dando errado e que você não tem saída. Pode ser que é só o filtro que está na sua cabeça naquele momento. Então, por aquele filtro, você só consegue ver o que está ruim e você só consegue ver o que não está dando certo. E aí você confirma para si mesmo que não tem jeito, até porque quando você fica negativo assim, como a sua cabeça não vai te ajudar, você não vai ter disposição, você não vai ter ideias criativas, você não vai enxergar um caminho para sair daquele problema que você está enfrentando, e aí você vai confirmar que as coisas dão errado para você, que a vida é dura, quando na verdade, se você mudar o jeito que você está pensando, se você mudar o seu funcionamento mental, as coisas vão acontecer de um jeito diferente para você. E aí você vai conseguir começar a confirmar o contrário, que conforme você vai melhorando o que você pensa, as coisas à sua volta também mudam. Então, de novo, o Abraham fala muito isso, explica o quanto pela nossa sintonia, a gente muda o que acontece à nossa volta. Mas a psicologia positiva também fala que quando a gente muda o que a gente está pensando, muda o nosso funcionamento mental e as coisas começam a dar mais certo para a gente. A pesquisadora Barbara Fredrickson, por exemplo, ela estuda há quase 50 anos o efeito dos pensamentos positivos no cérebro. Ela nem chama de pensamento positivo, ela chama de funcionamento positivo do cérebro. Porque pensamento positivo, às vezes as pessoas interpretam que é outra coisa. Mas um cérebro mais otimista, um cérebro que aprecia mais, é um cérebro mais criativo, é um cérebro que tem mais destreza. Então, até fisicamente a gente funciona melhor, a gente sofre menos acidentes porque a gente não vai tropeçar, esbarrar nas coisas, bater em algum lugar. A gente vai enxergar melhor o que está acontecendo, você vai encontrar mais as coisas que você está procurando, você vai literalmente enxergar melhor, tipo, seus olhos vão funcionar melhor, porque o seu teor dos pensamentos mudou. Então, isso é sabido, não tem dúvida de qual é o caminho. E eu quero que vocês tenham acesso a isso, que vocês tenham acesso ao que os estudos dizem, o que a gente tem que fazer para o nosso cérebro ter esse funcionamento de alta performance,
para a gente abrir as portas para que as coisas que a gente quer possam acontecer para a gente. E a primeira coisa que vocês precisam saber é que realmente um cérebro mais pessimista, ou que tem focado mais a atenção no que está acontecendo de errado, ou mesmo ter acabado de ouvir alguma notícia ruim, tudo isso diminui o nosso funcionamento cerebral, tudo isso diminui a nossa performance. A pesquisadora que eu falei para vocês, ela fez muitos estudos sobre isso, detalhadamente. Um dos estudos que ela fez, ela mostrava que se a pessoa tivesse assistido um trechinho de um filme motivacional, inspirador, alguma cena bonita, alguma coisa agradável de ver, e depois você colocava essa pessoa para escrever uma redação, essa pessoa tinha acesso a palavras melhores que descreviam melhor o que ela queria dizer, a redação dela fluía melhor, a memória dela era melhor, ela conseguia se explicar melhor. Já alguém que tivesse assistido um trechinho de um filme mostrando alguma cena negativa, alguma violência, alguma coisa ruim, você dá para essa pessoa assistir, escrever uma redação, e essa pessoa tem dificuldade de lembrar palavras, tem dificuldade de organizar as ideias, tem dificuldade em se expressar. Esse é um dos estudos, ela fez vários. Ela conseguiu perceber, inclusive essa questão que eu estava falando da nossa capacidade de enxergar, literalmente, quando a pessoa tem acesso a alguma informação negativa, alguém chega no ouvido da pessoa e fala alguma coisa que dá uma mexida com ela, faz ela pensar alguma coisa negativa. E aí você coloca essa pessoa para olhar fotos, ela enxerga menos detalhes do que uma pessoa que acabou de ouvir alguma informação positiva. Quer dizer, a gente tem essa influência sobre o nosso funcionamento cerebral o dia inteiro e a gente não percebe que, dependendo de onde a gente focou a atenção, o que a gente acabou de pensar sobre o que aconteceu, sobre o que você viu, vamos supor que você viu a louça suja em cima da pia e você pensou: nossa, ninguém me ajuda e olha tudo que eu tenho para fazer hoje ainda e não aguento mais essa vida, como eu sou sobrecarregada, sobrecarregado. E aí você não sabe, mas só de pensar isso, você já mudou o seu funcionamento cerebral, você já está pegando um embalo, fica mais fácil você ter outros pensamentos negativos a partir disso. Seu radar fica ligado para você notar mais coisas que estão te sobrecarregando. A vida contribui para te sobrecarregar mais ainda, já que parece que é isso que você está querendo nesse momento, porque se você está focando atenção nisso, a mensagem que você está passando é que é isso que você quer. E a coisa só vai piorando e você não percebe que você teve um papel crucial nisso, ao focar a atenção no que estava errado. Já se você consegue ter um pensamento melhor sobre as coisas, você consegue olhar para o que tem para fazer e você consegue pensar: eu tenho ajuda, as coisas dão certo para mim, vai ser até bom fazer isso agora, vou colocar uma música que eu gosto, nossa, eu vou aproveitar para meditar enquanto eu lavo essa louça, vou focar a atenção na sensação da água, como eu gosto de deixar as coisas limpinhas. Quer dizer, qualquer outro conjunto de pensamentos, mas que te traga uma emoção positiva, isso muda a cara do seu dia. Literalmente, o que os estudos mostram é que pensamentos desse tipo fazem com que você tenha mais abertura para encontrar uma solução para um problema que aconteça, ou você vai conseguir encontrar mais oportunidades. Vocês acreditam nisso? Até isso os estudos mostraram, que as pessoas que têm mais sucesso, se elas forem contar sobre a história dela, tem questionários que fizeram com essas pessoas, e foi visto que em 67% dos casos as pessoas tiveram uma virada na vida, aconteceu algo muito importante que teve um papel importante no sucesso que elas têm hoje e que aconteceu por acaso. E esses acontecimentos por acaso acontecem mais na vida das pessoas que já são felizes. Então os estudos conseguiram provar até isso, que realmente a nossa felicidade contribui para que mais coisas boas aconteçam. Por que isso acontece? A gente tem diversas explicações. A psicologia positiva vai dizer que é porque o seu cérebro funcionou melhor, é porque você conseguiu enxergar uma oportunidade que outra pessoa estava ali do lado e nem notou. Mas a lei da atração diz que é mais do que isso, que é porque você atrai coisas compatíveis com aquilo que você está sintonizando. Que então, se você está feliz, você sintoniza com coisas que vão te trazer mais felicidade ainda. E, portanto, você é que é o criador da sua realidade. Você está construindo o seu futuro com base na emoção que você está sentindo hoje.
Então, a sua emoção hoje é super importante. Se tem acontecido uma série de coisas ruins, mas você conseguir dar um jeito de olhar para essa situação e conseguir se sentir melhor, apesar de tudo aquilo, você já vira o que vai acontecer com você. O resultado pode não ser imediato, apesar de que às vezes é. Às vezes vai tocar o telefone poucos minutos depois que você mudou sua emoção e você vai receber um cliente que você estava precisando para conseguir pagar a conta do mês. Mas às vezes não vai ser imediato o que vai acontecer. Mas se você conseguir manter aquela emoção melhorada, é inevitável que as oportunidades vão aparecer, que você vai enxergar o caminho e que você vai conseguir o que você precisa. Então, isso são coisas que eu tenho testado muito nos últimos anos e eu quero ensinar os detalhes para vocês de como fazer para modificar as emoções, porque se as emoções são tão importantes assim, o que começa a assustar as pessoas é: meu Deus, o que eu faço então, já que eu tenho emoções negativas tão frequentemente? Já que eu fico tão chateado com a minha situação de não ter dinheiro, de estar passando por alguma dificuldade, ou de estar chateado com alguma situação de como alguém está me tratando, algum relacionamento ruim que eu tenho, e a coisa não muda. E agora eu entendi que eu preciso mudar a minha emoção para mudar o resultado, para mudar a minha relação com essa pessoa, para mudar o padrão de como o dinheiro entra na minha vida. E como que eu faço para mudar a minha emoção se as coisas que estão acontecendo me colocam para baixo, ou me deixam chateado, ou fazem eu ter raiva? Agora eu entendo que quando eu sinto qualquer uma dessas coisas, eu estou atrasando que o que eu quero chegue para mim. Mas então eu estou aqui numa sinuca de bico, eu não sei como sair dessa situação, porque agora eu fiquei mais tenso ainda, porque eu sei que eu não devia estar tendo essa emoção negativa, mas eu não sei como mudar isso. E aí o que eu tenho para dizer para vocês é: tô há muito tempo muito consciente que não tem um botão que a gente possa apertar e mudar aquela emoção negativa. Mas tem truques mentais, tem coisas que a gente pode fazer que mudam a nossa emoção, sim. Uma delas é você conseguir imaginar que o que você quer já esteja acontecendo, porque como o seu cérebro não consegue discernir bem entre o que é imaginação e o que é realidade, se você fizer um bom trabalho imaginando, você vai se sentir aliviado, você vai se sentir melhor. E ao se sentir melhor, você acaba influenciando o que acontece nas suas relações, o que acontece no padrão de como o dinheiro entra para você. Eu vou falar muito mais sobre isso, eu acho isso super importante. Tem um monte de história para contar de sucesso de pessoas que aplicaram esses conceitos e conseguiram transformações incríveis. E eu quero que vocês tenham acesso a tudo isso. Então, se vocês estão gostando, compartilhem esse vídeo, sigam aqui o canal, deem um like de vocês, deixem comentário incentivando o que vocês puderem fazer para ajudar o canal a crescer e mais pessoas terem acesso a essas informações. Um beijo, gente, até uma próxima!